povo! Hoje é de mais uma resenha e o livro hoje é Calafrio da Maggie Stiefvater, não sei falar o nome dela, Maggie alguma coisa. Eu vi o livro em inglês, então eu provavelmente vou passar a resenha inteira me referindo ao nome dele em inglês, que é Shiver, portanto não estranhe. Eu comprei o paperback há algum tempo e eu tava numa ressaca um pouco grande depois de ter lido o Oceano no Fim do Caminho e tentei emendar algumas outras leituras, não deu, aí eu peguei esse porque eu achei que poderia ser legal e, enfim, curou um pouquinho a minha ressaca. Mas falando da história, Shiver conta a história da Claire. É Claire? Não, nossa, não sei de onde eu tirei Claire, gente, é Grace o nome da menina. Tá, conta a história da Grace, que quando tinha 7 anos foi atacada por lobos no quintal da casa dela e salva por um desses lobos. Essa é praticamente a memória mais antiga que ela tem da infância. E ela se lembra desse... tô pensando em tudo em inglês, bem bizarro isso. Ela se lembra desse lobo em específico que, enquanto outros lobos atacavam ela, protegeu ela e foi quem salvou a vida dela mesmo. Ela não se lembra exatamente como as coisas aconteceram, mas sabe que ele foi o lobo responsável por salvar a vida dela. E a partir daquele momento, do momento do ataque, ele passou a ser uma presença constante na vida dela. Ela sempre via ele meio entre as árvores, na mata atrás da casa dela, e ele acabou meio que se tornando o lobo dela. O lobo, por sua vez, a gente descobre, porque o livro é narrado em duas frentes, em 2 pontos de vista, é o Sam, que é um lobisomem desde muito tempo. Ele foi transformado quando ele ainda era criança. E agora, ele meio que se apegou a Grace. Ele não conseguiu deixar que os lobos ferissem ela. E ele continua aparecendo e voltando pra vigiar ela, porque ele se sente muito apegado a ela. E começou a desenvolver um sentimento, tanto enquanto humano quanto enquanto lobo. O que a gente precisa entender sobre Shiver é que você ser um lobisomem não significa que você vai se transformar em lua cheia, e não significa que você vai ser um lobisomem tipo o Crepúsculo, que você se transforma no momento em que você estiver afim ou quando você estiver muito nervoso. A transformação tem a ver com a temperatura, é uma coisa meio louca. A partir do momento que você é mordido, primeiro você passa um bom tempo trocando de forma, tipo, de uma coisa meio instável, e quando você estabiliza, você vira lobo nos meses frios e permanece humano nos meses quentes. Então, basicamente, durante a primavera e o verão, ele é humano, e durante todo o período de inverno, conforme começa a esfriar, ele permanece como lobo. E não existe uma possibilidade dele, tipo, esquentou o lobo agora, esquentou um pouquinho, vou virar humano. Não. Tipo, você virou lobo, ferrou. E até que esquente a temperatura gradualmente do meio ambiente em geral, e aí vira humano e virou humano for real. Mas conforme os anos vão passando, essa estabilidade da temperatura vai se tornando cada vez mais escassa. Então precisa estar cada vez mais quente para você perder a sua forma de lobo, para você voltar à sua forma humana. Até que eventualmente essa temperatura não faz mais diferença e o lobisomem passa a ser um lobo apenas, e aí vive o resto dos seus anos de vida como um lobo. Enfim, dito isso, o Sam foi transformado há mais ou menos uns 7 anos, se eu tô fazendo as contas certas, mais ou menos uns 7 anos, e diferentemente dos outros lobos que fazem parte ali do pack dele, eu esqueci qual que é a tradução disso, acho que é alcateia, eu não me lembro, enfim, que fazem parte ali da galerinha de lobos dele, que horrível ver isso. Ele teve menos anos, então de uns anos pra cá tem ficado cada vez mais difícil pra eles voltar à forma humana, precisa cada vez mais alta a temperatura. E isso é meio frustrante pra ele, porque ele sabe que este ano em especial é provavelmente o último ano de transformação dele, e que não vai durar muito, ele vai ficar muito pouco tempo transformado, tipo, em humano. E aí o que acontece? Um garoto na escola da Grace é atacado, o Jack, ele é atacado por lobos, e aí, tipo, o Jack, ele é de uma família super poderosa, ele morre, e aí o pai do Jack fica meio puto e organiza uma caçada aos lobos de Mercy Falls. Olha, eu usei o nome da trilogia.
E, enfim, durante essa caçada, a Grace fica meio louca, porque ela é meio obcecada com lobos. E ela super não quer que eles sejam feridos e não sei o que. Ela consegue fazer com que eles parem, mas tarde demais. Quando ela chega em casa, tem um garoto ferido, com uma bala no pescoço. E de alguma forma ela sabe que é ele, sabe que é o lobo dela. E aí ela ajuda ele, leva ele pro hospital, tiram a bala dele, aí ele se cura, tipo, com aquela cura meio mágica de lobisomens. E aí, tipo, ela meio que começa a esconder ele em casa, porque ele não voltou à forma de lobo, porque ainda tá razoavelmente quente ali nos últimos meses do verão, nos últimos dias, na verdade, do verão, a temperatura tá começando a cair. E ela começa a se envolver com ele, enfim, na forma humana. O Sam é um pouquinho mais velho do que ela, e eles vão se envolvendo, vai desenvolvendo um romance e tal. Enquanto isso acontece, e ela vai descobrindo mais sobre os lobisomens e sobre o Sam, e, enfim, sobre o passado dele, várias coisas horríveis e trágicas, ela descobre que o Jack, que é o garoto que foi atacado na escola, não morreu, e que na verdade ele foi mordido e tá aí instável, e aí começa a rolar todo um papo sobre cura, porque ela foi mordida, mas ela nunca se transformou, então, tipo, rola essa teoria aí, por que ela não se transformou se, tipo, ela foi mordida, então teoricamente ela tem que ser um lobo também, e N outras coisas. Enfim, não é uma história muito complexa, na verdade. Então, quando eu paro pra pensar, talvez não devesse ter, tipo, todo esse tamanho. Acho que dava pra se desenrolar talvez em metade disso. Mas boa parte, pelo menos metade do livro, é puramente no desenvolvimento do romance entre o Sam e a Grace. Que é importante citar isso, o romance entre eles não é uma coisa que acontece de uma forma gradual, de tipo assim, eles se conheceram na forma humana e aí passou... Não, é tipo é uma coisa basicamente instantânea, porque eles meio que já se conhecem há uma vida inteira. Tipo, ela não conhece ele como humano, e nem ele conhece ela como humana. Mas de alguma forma é como se, tipo, essa relação à distância tivesse criado uma conexão linda. E aí essa obsessão pelo lobo transferiu pelo amor pelo Sam, sei lá. É uma coisa meio pirada. Não, pirada não, mas é porque eu achei meio forçado. Porque depois, com o desenrolar das coisas e tal, e eles vão realmente se conhecendo, tipo, fazendo perguntas um pro outro, e falando sobre a vida, e tipo, e vendo os piores lados um do outro, aí ok, você tipo, consegue entender de onde vem o sentimento, e tipo, você consegue aceitar o fato de que eles se amam e babá. Mas no começo fica uma coisa meio tipo, ok, certinho, amiga, é assim mesmo. Você pegou um cara baleado na tua porta e, tipo, hoje ele já tá dormindo na tua cama. Meio bizarro. A Grace, como eu disse já, acho que umas 2 vezes nesse vídeo, tem uma super obsessão pelos lobos. Tipo, mesmo antes dela descobrir o lance do lobisomem e conhecer o Sam. O problema é uma coisa muito doida, assim. Ela tem uma obsessão num nível de, tipo, ela não fala de outra coisa. Ela tem amigos, ela não é uma pessoa antissocial, mas as amizades dela são, tipo, muito negligenciadas, mesmo. Tipo, ela tem 2 melhores amigas, que é a Olivia e a Rachel. A Rachel desaparece. Ela é, tipo, é um personagem icônico, que ela só existe pra fazer as perguntas certas nos momentos certos pra levar ela em alguma outra direção relacionada aos lobos. E a Olivia é negligenciada durante 90% do livro e ela só é trazida de volta porque ela é reaproveitada depois. E ela é reaproveitada por tipo 5 minutos e depois tem um final nada a ver. Então isso me deixou bastante desapontada porque, tipo, ela tem amigas legais. E no começo parecia que isso ia levar em algum lugar. Só que, tipo, se ela tivesse mesmo essa relação de amizades, ela não conseguiria ter todo o desenvolvimento com o Sam, então não cabe. Ela tem pais super negligentes, tipo, super negligentes num nível de que eles aparecem, sei lá, em 3 cenas e não ligam pra saber como ela tá. Tipo, são 2 crianças desavisadas e não estão nem aí pra ela. E é uma frustração da personagem, inclusive, mas ao mesmo tempo também é super conveniente pra história, porque é tipo aquela história, tipo, clichê master dos pais mortos, sabe? Se você não tem pais pra incomodar, então você consegue desenvolver todo o outro lado da narrativa da personagem.
E me incomodou bastante, porque, tipo, sabe, ele chega, tem um garoto morando na casa dele e ninguém vê, ninguém descobre, ninguém suspeita. Como isso é possível? Como é possível você esconder uma pessoa na sua casa que come, que toma banho, que usa banheiro, que fala, sabe? Eu achei muito lógico. A Grace e o Sam em si, eles não são personagens ruins, mas eu acho eles bastante apáticos. O Sam menos, porque o Sam tem outro lado. Ele tem o lado lobo e o lado, tipo, passado ruim. E ele tem uma carga emocional bacana, uma carga emocional muito legal, de várias coisas horríveis que aconteceram com ele e como isso afeta o personagem, como isso afeta a maneira como ele age e os princípios dele e até o relacionamento dele com a Grace e afetam vários acontecimentos ao longo do livro. Eu achei isso muito legal, mas a Grace, ela é meio unilateral, sabe? Ela é a menina que cuida dos pais ao invés de ser cuidada e é a menina obcecada por lobos, acabou. É isso. Tipo, ela é uma personagem que existe em função dos lobos. Porque se não existissem lobos, não existiria a Grace, porque, tipo, ela não tem mais nada que você possa considerar sobre isso. Porque até alguma coisa pela qual ela se interessa não chega nem perto do que ela sente em relação às porcarias dos lobos. E ela fala tanto disso. O meu lobo e a porra da história dela sendo salva pelo Sam e enxergar lobos através de... Eu não aguentava mais. Sério, tipo, ela não é uma personagem ruim. E ela não chega a ser chata. Só que sabe quando você só fica tipo, filha, muda o disco, sabe? Eu queria muito que você fosse mais legal. Não é uma narrativa ruim. E a história em si, apesar de não ser tipo, que história complexa, também não é uma história tipo, né, péssima. E ela se desenvolve, o que é um alívio, porque eu acho que por tudo que eu tô falando, em algum momento você deve estar imaginando que foi tipo Fallen 2.0, né? Mas não é. Eu não achei que foi um desperdício de tempo ter lido. Mas eu também não vou falar que tipo leria tudo de novo, porque não. Se eu pudesse escolher outra vez qual ia ser o próximo livro que eu ia ler, não seria esse. Também não vou falar que não é uma leitura recomendada ou não, porque, sei lá, né, acho que isso é muito de critério de cada um. Mesmo porque eu comprei Shiver em primeiro lugar, porque eu vi 1 milhão de resenhas em um monte de blogs e, tipo, de muita gente que tem uma opinião parecida com a minha e que tinha gostado bastante, parecia muito meu estilo de livro. E eu nunca tinha lido nada sobre lobisomens, tipo, fora do universo de vampiros. Tipo, geralmente eles estão inseridos numa narrativa envolvendo vampiros. Eu nunca vi separado. Nunca tinha lido, pelo menos. Então, eu queria ter essa noção. Tem um inglês fácil, é uma narrativa bem razoavelmente fluida. Ele tem capítulos bem curtos, tipo, tem, sei lá, 60 e tantos capítulos, porque eles são bem curtinhos mesmo. De narrativa alternada entre o Sam e a Grace. Enfim, foi uma leitura desapontante. Não vou falar que foi decepcionante, porque eu não tive esse peso de abominar completamente a leitura. Foi desapontante porque eu esperava mais. E agora eu não sei o que eu vou ler a seguir. Tô comprando uma série, tô com 68 livros pra ler e eu não sei o que eu quero ler. Se vocês quiserem ver mais resenhas, é só dar um chego ali no canal. Tem resenhas, tem tags, tem vídeos, temas, tem vídeos com dicas de escrita, tem coisa pra caramba aqui no canal pra quem quiser dar uma olhadinha. Então vocês podem também se inscrever pra ficar por dentro. Não sei em que lugar daqui que tá. É muito estranho ficar tentando apontar coisas no YouTube, né? Porque tipo, não sei onde tá. Enfim, inscreva-se no canal pra ficar por dentro das novidades e receber os próximos vídeos. Se você já leu Shiver / Calafrio, em português, dá um link aí nos comentários, me diz o que você achou. Discorda de mim se você gostou muito e quer defender com residentes um livro que você amou. Eu vou adorar saber a sua opinião, vou adorar conversar sobre o livro, porque conversar sobre livros é muito legal, mesmo quando a gente não postou o negocinho de leitura. E é isso por hoje, gente. Um beijo pra vocês e até mais.